Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre gênios, loucos e santos. Então, se você acha interessante esse conteúdo, se você acha que pode ser interessante esse conteúdo, aliás, eu acho que pode ser interessante esse conteúdo, você acha que pode ser, eu acho que pode ser, você acha que pode ser, eu acho que pode ser. Então continue aqui. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like e o seu comentário para que nós possamos engajar, para que nós possamos atingir mais pessoas que possam se interessar, porque daí o YouTube vê que tem pessoas se engajando e fala, pô, vamos mostrar para mais pessoas, esse conteúdo é muito maravilhoso. E assim as coisas vão acontecendo. Então, dito isso, vamos soltar a maravilhosa vinheta. Vamos lá! Pois bem, galera, quem me acompanha sabe que eu gosto de mostrar as coisas que todo mundo conhece por uma outra forma de enxergá-las, né? Todo mundo vê de um jeito e eu gosto de explorar novas formas de enxergar as coisas para que ideias surjam, né? Então, quem me conhece sabe, basta você ir no blog lá, você vai ver que o conteúdo é bem disruptivo. Eu gosto de trabalhar dessa forma para fazer a mente das pessoas trabalharem de uma forma diferente, né? Para fazer as pessoas enxergarem além do horizonte das ideias que já existem. E assim eu cheguei numa conclusão muito interessante sobre gênios, loucos e santos. Né? Então, a gente gosta muito de empreendedorismo, a gente respira empreendedorismo e logo a gente começa a conhecer personalidades do meio empreendedor, como por exemplo o próprio Steve Jobs, que eu acho que é o maior deles, né? Depois Phil Knight da Nike, depois o Elon Musk e uma porrada de outros grandes empreendedores que inovaram em seus setores, que fizeram a raça humana evoluir por conta das criações que eles tiveram. A gente vai se apaixonando por eles, pelas coisas que eles criaram, e a gente começa a ficar engajado e muito apaixonado pelo trabalho, né, dessas pessoas. Só que a gente esquece de ver que por trás da genialidade sempre tem um pingo de loucura, né? Todo gênio é meio pirado, todo gênio é meio louco. Se você for analisar, você vai ver que é. E não existe genialidade sem loucura e não existe loucura sem genialidade. São duas coisas que andam juntas para produzir coisas que as pessoas duvidariam que seriam possíveis. Veja, por exemplo, o Elon Musk, ele é um exemplo muito claro, né, da atualidade dessa parada da loucura e da genialidade. Todo mundo falando, que mané carro a bateria, cara? Como que você fica falando na mídia que sua empresa de carro elétrico, que ninguém quer, que é caríssima, né? Você vai conseguir baratear isso e fazer com que o carro elétrico seja o novo carro? E como que você fala que sua empresa vai valer mais do que a Ford, do que a Chevrolet? Você tá louco? Isso não existe. São empresas que têm centenas de anos já de existência. E ele não, porque ele consegue ver com muita clareza isso. Ele, pessoalmente, consegue ver com muita clareza, porém, as pessoas não. Esse é um ponto interessante, né? Que é essa questão de enxergar uma coisa que todo mundo sabe que existe, né, por um outro ângulo, e depois ser louco bastante para visualizar a possibilidade disso com muita clareza. Então é muito interessante essa ótica, né? Então gênios são loucos, temos aí. O que não temos é que gênios são loucos e santos. Então por isso que o título do vídeo é Gênios, Loucos e Santos. Não existe santidade magnífica. Aí você fala, mas por que você está falando disso? Eu vou te explicar. Veja, por exemplo, o caso do Steve Jobs. Vamos voltar para o Steve Jobs, né? Já que eu comecei falando dele. Bom, o Steve Jobs é um cara que ele foi muito disruptivo, né? Ele trouxe a tecnologia que era usada somente para empresas, né? E hoje eu estou aqui gravando um vídeo para você numa rede social que só foi viabilizada por conta dele, né? Esse celular aqui só se conecta na internet, grava vídeos assim em alta resolução, eu consigo enviar porque foi ele que criou essa porra. Tudo bem, depois teve Samsung, Nokia, etc. Todo mundo copiou, beleza, mas o pioneiro foi ele. Né? O desenvolvimento dele foi isso. Então ele criou uma nova modalidade do ser humano existir, né? Vamos dizer assim, de se conectar, vamos dizer assim. Antigamente era pombo correio, carta, né? Era obsoleto. E daí foi evoluindo. E esse cara, ele foi o cara que mudou a parada, né? No cerne, ele mudou lá no foco da coisa, né? Completamente. E hoje, tudo que existe praticamente, né? Empresas bilionárias surgiram, vários empregos, muitas coisas, porque ele criou o computador pessoal, né? Transformou o computador em computador pessoal. Então é muito interessante essa ótica
é muito bacana enxergar que ele não é um santo por trás disso. Tudo bem, ele fez um trabalho maravilhoso, bacana, mas ele não é um santo. E as pessoas tendem a confundir um pouco isso. Quando você começa a gostar muito do empreendedor, a gente fala, pô, mas o Steve Jobs, legal, pá, tá. Aí você entra no YouTube aqui e começa a ver uns vídeos de, ai, o Steve Jobs, lado obscuro do Steve Jobs, coisas negativas e péssimas que o Steve Jobs... Aí as pessoas ficam, oh, não, ele foi muito cruel, oh, não, ai, nossa, eu não gosto mais dele. Então você não pode misturar as coisas, porque por trás de um grande empreendedor maravilhoso, ele não é um ser extraterreno, ele é um ser humano, porra. Ele também faz cagada pra cacete, igual eu e você. A diferença é que é meio pirado e meio gênio, né? Ele começa a criar uns negócios muito loucos no meio disso. No meio de todo esse conjunto da complexidade humana, ele cria coisas inovadoras, só. Você não pode ver ele como uma santidade, né? Imaculado, ele não é imaculado, fala, ai, nossa, como ele é maravilhoso, olha o santo Steve Jobs. Não, ele era foda, ele fazia cagada pra cacete também, entendeu? Ele entrou numa onda de hippie dele lá nos anos 70, de ficar comendo fruta, e foi isso que fudeu com o pâncreas dele, e eu acho que é por isso que ele não tá entre nós mais, que ele morreu, entendeu? Porque o fato de comer só fruta não é legal pro organismo, né? Estudos, eu dei uma fuçada antes de estar falando isso aqui, então não tô viajando na maionese. Caso eu estiver, deixe no comentário aqui e vamos trocar uma ideia a respeito disso. E outras atitudes muito fodas que ele fazia, né? Por exemplo, ele renegou a filha dele, a mulher dele, por muito tempo, né? A primeira esposa dele, com a qual ele teve a filha dele, a tal da Lisa, né? E ela ficava tentando fazer contato e tudo mais, e ele não tava nem aí, ele já era podre de rico, ele pagava uma pensão de tipo $500, que é ridículo, né? E nem queria saber e tal, e ele demorou pra cacete pra assumir a paternidade da filha. Ele falava assim, mas fez o teste de DNA lá, obrigaram ele a fazer o teste de DNA que ele não queria, ele fez, deu 94%, né? De precisão que aquela menina era a filha dele mesmo, e ele saía falando na mídia, publicamente, batendo no peito, falando, não, mas 94% eu não quero, porque os outros 6% que ainda estão na mesa não justifica, pode ser que eu faça parte desses 6%, então eu não quero, não é minha filha, isso aí não existe e tal. Com muito custo ele foi crescendo, né, foi parando de ser imbecil, e aí ele falou, porra, realmente, eu tô metendo louco. Aí ele foi lá, fez amizade e tudo mais, demorou um tempo. Então, se você for analisar o cenário geral, houve um processo de evolução. Todos nós estamos em constante processo de evolução, ou deveríamos estar trabalhando para isso, né? Então é um sinal de evolução. No final das contas, ele acabou sendo super parça da filha dele, foi morar com ele e tudo mais, né? Eu acredito que ela deve ser até herdeira das ações dele da Apple Computer. Mas, voltando ao assunto, outro ponto que ele metia o louco também, ele tacava sapato em funcionário, xingava, mandava o funcionário tomar no cu, mandava o funcionário embora sem mais nem menos, puxava o fio do computador do funcionário na hora que o funcionário estava programando um negócio importantíssimo que tinha que ser entregue amanhã e que não tinha sido salvo ainda, o arquivo. Ele puxava da tomada e falava, vai, desliga aí o bagulho. Não, eu tô fazendo, pá, puxava. E todo mundo ficava meio pistola com ele por conta desse comportamento, né, dos toques que ele tinha, uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo fudido, né, que queria tudo muito organizado, muito perfeccionista, né, nas coisas. E na verdade isso era positivo, esse era um traço da genialidade com a loucura aflorando, né? Aí você tem aparelhos como os aparelhos da Apple, que por dentro também são maravilhosos. Até pro cara que vai trabalhar depois com a manutenção, dá gosto do cara abrir o negócio. Ele pensou até na parte interior dos aparelhos. Então, você vê que é uma coisa muito bacana, né? Que se desenvolve depois na marca e tudo mais. Mas não vem ao caso essa parte mais técnica. Nós estamos falando do gênio em si, das coisas que ele criou e da forma como ele é. Então, não existe gênios loucos e santos. São gênios loucos e seres humanos não são santos. Eles fazem cagada também, às vezes com os próprios fãs. Então quando você vê aí famosos que são gênios tratando mal os fãs, ignorando os fãs e tudo mais, ele é um ser humano, ele tá fazendo uma cagada de fazer isso, entendeu? Talvez mais cedo ou mais tarde ele venha a entender que ele viajou, que ele não devia ter feito isso. Então a gente não pode analisar o cara, tirar o mérito do cara
por conta das coisas negativas que ele fez. Claro, erradíssimo. Você faria? Não, não faria. Uma criança de 3 anos faria o que ele fez? Não, não faria. Mas ele é um ser humano. Então, gênios loucos e santos. A genialidade é uma coisa interessantíssima, é uma coisa que pode ser trabalhada para ser atingida, certo? Junto com isso, a loucura, eu acredito que a loucura começa a brotar daí, porque a genialidade precisa de visão para aflorar, certo? Daí, depois que ela vai aflorando, ela vai trazendo um pouco de loucura. Você começa a ver coisa que gente normal não tá vendo. A galera tá vivendo a vida dela ali, não tá vendo pelos ângulos que você começa a perceber o mundo. E aí você vai tendo ideias e vai começando a construir uma coisa, mas isso não indica que você será uma pessoa perfeita o tempo todo. Você vai fazer cagada. Que nem o Phil Knight da Nike, que nem eu citei. Ele era um cara extremamente workaholic. O cara trabalhava, ele praticamente não viu o filho dele crescer, dava mó treta na casa dele com isso, com a esposa dele, ele tinha que ficar conversando e remanejando toda a agenda dele para poder trabalhar direito. O Elon Musk mesmo é um cara também muito workaholic, que tá toda hora de um lado pro outro, cuidando de 3, 4 empresas, né? SolarCity, Tesla e SpaceX ao mesmo tempo. Eu imagino que deve ser um cara que quase não dorme, deve dormir muito pouco. E muitos outros empreendedores, como John D. Rockefeller, que foi o cara mais rico da história da humanidade, né, dos tempos modernos. E ele era um cara mó miguelagem, era um cara pão duro. Ele tomava cafezinho na padaria, ele lia o jornal, mas ele tinha 680 bilhões de dólares, sei lá, uma fortuna assim, o cara teria, como se fosse hoje. É loucura, né? Um cara pirado, completamente pirado. Mas um gênio, tão gênio e louco, e com esses probleminhas aí, que o tornam humano. Então, seja humano, saiba enxergar outro humano. É muito importante você ver esse vídeo para você enxergar com uma outra ótica também, para saber lidar com as pessoas na sua vida, para saber lidar consigo, né? Para saber se entender, entender o próximo e saber conviver na sociedade. Entendendo que todo mundo é humano e cagadas acontecem. Saber que cagadas acontecem, principalmente no meio empreendedor, né, que é o foco desse canal, você que vai ter uma empresa, você que pretende ter uma empresa, você que tem uma empresa, você tem que gerenciar pessoas cometem cagadas. Você está lidando com seres humanos, você não está lidando com robôs. Ainda não temos inteligência artificial num nível que faça serviços e que substituam humanos, né? Por enquanto ainda não temos isso. Então, esses seres humanos fazem cagada. Você faz cagada. Então saiba entender, é muito importante porque assim você saberá gerenciar. Aí você une genialidade, a loucura e o seu lado humano e transforma isso num meio de liderança super eficiente para fazer o seu negócio perdurar, para construir a sua marca, como eu falei, né? Para construir o seu negócio fortificado e para fazer seus funcionários vestirem a camisa dentro do meio corporativo, né? A comunicação corporativa interna do negócio com a equipe deve ser muito fluida e todo mundo deve te entender. Então todo mundo tem que ter essa visão do gênio louco e santo. E você deve repassar isso para elas através das atitudes. As pessoas precisam disso. Você precisa disso. O meio em que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos precisa disso. Então, loucos, gênios e santos, gênios, santos e loucos, santos, loucos, humanos e gênios. Papo bem maluco esse, né? Tá meio Raul Seixas esse vídeo, não tá? Mas, dito isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Não se esqueça, redes sociais aqui embaixo. Twitter, falando de política. Vou falar de política. TikTok, vídeos muito legais pra você virar a chavinha. Instagram, conteúdo bacana nos stories e no feed, publicações muito interessantes para você enviar pra galera, para você salvar, para você repostar, para mexer com você, para você ver depois, para você começar a pensar o que você vai fazer da sua vida, para você aprender um conteúdo maravilhoso que eu solto lá, este canal maravilhoso e o blog. Então vamos que vamos, até a semana que vem. Fui!